Olá pessoal, eu sou Arthur Espíndola do Blender FX e vou mostrar para vocês agora as ferramentas subtrativas, também conhecidas como ferramentas de subtração ou de remoção. A gente chama de ferramentas de remoção porque na verdade elas vão diminuir a quantidade de elementos geométricos, ou seja, de vértices, arestas ou de faces. Observem, eu tenho aqui dois vértices, vale lembrar que eu estou no modo de edição. E aqui dentro estão essas ferramentas. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a Merge, que seria soldar. Observem, na hora que eu clico, ele me mostra agora se eu quero soldar com a primeira que foi selecionada, primeiro vértice, com o último a ser selecionado, ou no centro, por exemplo. Observem, muito fácil de se resolver. Pois bem, uma outra que a gente tem, muito fácil de também entender, é a ferramenta também de remoção, que ajuda a gente remover coisas que estão exatamente no mesmo lugar. Observe, eu vou utilizar um recurso chamado Snap, que é Shift S. Eu mando o cursor para o meio da seleção. Vai ficar exatamente no centro dos nossos handles. Observe. E agora, Shift S de novo, eu vou mandar a nossa seleção, que são os nossos dois vértices, a nossa seleção, para onde está o nosso cursor. Eles estão exatamente no mesmo lugar, mas eles não estão soldados ainda. Observem, se eu puxar aqui, eles estão soltos ainda. Ok? Então, Ctrl Z, ele voltou para o mesmo lugar. Só que, se eu selecionar agora os dois vértices, né, eu poderia ter usado Shift para acrescentar a seleção, ou, no caso, como eu fiz mesmo, utilizar o C, que é o círculo, e usar o Scroll para ampliar essa área e dar um clique sobre ele. Aqui eu tenho agora, como vocês podem ver em cima, dois vértices de 14 selecionados. Né? Dois vértices apenas selecionados. E agora eu posso utilizar o Remove Doubles. Eles estão exatamente no mesmo lugar, então, observe, um vértice foi removido. Okay? O Remove Doubles tem que ser bastante cauteloso, porque se nós utilizarmos de forma inadequada, a gente pode perder a nossa geometria. Como assim? Essa distância que está aqui se refere à distância entre os vértices. Na hora que eu aperto Remove Doubles, observe, não tem nenhum vértice removido, mas eu posso aumentar a distância. E à medida que eu vou aumentando as distâncias, os vértices vão sendo soldados automaticamente. Então a gente tem que saber como utilizar para a gente não perder geometria de forma inadequada. Ok. A outra forma de remoção, né, que é a mais fácil de todas, é simplesmente a nossa delete. Observem que aqui existe apenas um ponto pivô, que está aqui no centro, né? E se eu entrar no modo de edição e deletar, eu posso escolher o que eu vou deletar. Parece uma ferramenta simples, mas não é assim tanto quanto parece. Por quê? Eu posso deletar daqui todos os nossos vértices e a gente realmente perde toda a nossa geometria. Mas eu posso também deletar apenas as faces e permanecer com as arestas. Observem. Eu posso também deletar loops. Observem. Aqui eu tenho um loop. Né? Vou fazer isso que fica mais fácil de entender. Eu tenho o nosso cubo com preenchimento do wireframe para o sólido. E aqui dentro eu vou fazer alguns cortes com loop cut. Ok, mas se eu chegar aqui e usar o delete para deletar as arestas, eu vou ficar com um buraco, observem. Fiquei um buraco aqui. Eu não quero esse tipo de buraco. Se eu deletasse os vértices, ia ficar mais buraco ainda. Só que eu não quero buraco, então eu quero deletar apenas o loop. Então a minha geometria permanece intacta, só que com um loop a menos. Ok? Posso fazer isso de novo aqui, observem, delete, add loop. É uma ferramenta bastante útil. Tá? Então, na hora que eu estou selecionando o nosso loop, eu posso apenas simplesmente apertar del, que é o nosso atalho, e não é o del no teclado numérico, tá, gente? É o del no teclado acima das setas. Então, quando eu deleto, escolho aquilo que eu quero deletar e aciono. Assim, nós terminamos as ferramentas de remoção. A gente se vê no próximo vídeo.